Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos aí iniciar nossa live. Então, hoje vamos esperar começar o pessoal entrando. Então, gente, boa tarde para vocês que estão chegando. Vamos estar iniciando aí nossa live hoje, num horário diferente do que normalmente a Formule costuma fazer, que normalmente a gente faz, no período noturno, mas tínhamos que fazer esse horário porque o nosso convidado, que já está aqui, doutor Adriano, com muitas atribuições, dispunha desse horário para a gente. Então a gente tem que aproveitar. E vamos também testar um horário diferente. Bom, então dando início aí, dando continuidade na realidade às nossas lives interativas do movimento 50 mais longevidade saudável. Eu inicio aí dando boa tarde, mostrando aqui que esse horário, porque nós fizemos questão de ter o nosso convidado presente e vamos dar continuidade e o porquê dessa live. Eu vou fazer aqui um breve resumo dessa live, dessas lives interativas, desse movimento. A live, a ideia de fazer essa live interativa desse movimento 50 mais longevidade saudável, na realidade com o intuito de esclarecer, levar informação, levar orientação, muitas dicas para você que está próximo, ou que já chegou, ou que já passou aí dos 50, viver melhor, viver mais e mais feliz. Então, a vida começa aos 50, os 50 mais são os novos 50 mesmo. E é a fase de ouro, Então, as mulheres com 50 parece que estão mais felizes, estão segundo estudos, e não são ditas como velhas, de forma nenhuma, mas sim um momento de transição que é fisiológico e que todas nós passaremos e vamos passar, o que já passaram aí. Um melhor estágio, muitas vezes assim, a parte mental, sexual, profissional, então com bastante sonhos ainda a realizar, mas ainda tem muita resistência e alguns tabus que precisam ser quebrados. Então, em função de tudo isso, em conversas, com clientes na farmácia, através de orientação farmacêutica, amigas minhas, eu resolvi criar esse movimento, mostrando realmente que, com muitas conversas ligadas à tristeza, irritabilidade, libido, dificuldade, memória, então disposição, dificuldade de perda de peso, então várias situações, ansiedade, insônia. Então, como em 2022, eu ia completar 50 anos, ele estava como movimento rumo aos 50 mais. Mas já completado, mudou o nome para Movimento 50 mais longevidade saudável. E eu convidei algumas amigas profissionais de saúde, alguns profissionais, para nós fazermos lives, ou seja, encontros online, mas também encontros presenciais, que acontecem algumas vezes no ano, e são bem interessantes. E nós, nesses encontros, tanto online como presencial, nós discutimos vários assuntos relacionados a essa fase. Tudo para melhorar cada vez mais. E como podemos ter isso de uma forma melhor possível. Então, iniciando, propriamente dito, aqui a menopausa é um marco na vida da mulher, que afeta todas as mulheres, cada um de forma única, mas é um processo natural e inevitável. Principalmente no climatério, que é onde acontece essa chamada perimenopausa, essa oscilação hormonal, e mesmo após a interrupção completa da menstruação, que é quando se dá um ano depois da menopausa, o organismo tem muitas alterações hormonais, então começa a sentir por conta disso vários desconfortos, que existem vários tipos de desconforto. Algumas mulheres sentem menos, outras sentem todos, outras sentem de forma mais intensa ou mais leve. Os mais conhecidos aí, vasomotores como fogacho, que são aqueles calorões, redução do metabolismo. Então são vários sintomas realmente. Mas existem os sintomas psiquiátricos, os sintomas psíquicos, a tristeza, a ansiedade, o que muitas vezes leva isso aí também à insônia,
E que alterações de humor, em algumas situações, pode culminar realmente num processo de depressão, né, instalar-se. Então, em função disso, né, dos sintomas, né, psiquiátricos, e para preservar a nossa saúde mental, eu convidei, né, aqui para conversar conosco sobre exatamente o tema da live de hoje. Menopausa e saúde mental, o que vocês precisam saber, essas alterações que são comuns, as alterações comuns, né, alterações psicológicas comuns nessa fase. Convidei o grande médico psiquiatra, Dr. Adriano Araújo, que ele é psiquiatra clínico, atua na clínica de uma maneira geral, de uma forma geral, na dependência química também, com especialização em neuroestimulação, biofeedback, né? Ele é professor do curso de medicina da UNP, ex-coordenador da saúde mental da CESAP, ex-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e também desenvolve atualmente um programa de insights coletivos, que é um programa de compartilhamento de informações de qualidade, que depois ele vai falar um pouco sobre esse programa, que é bem bacana. Então, assim, tem um grande, né, prazer em convidá-lo. Inclusive, fizemos no começo de 2022, né, trazendo uma live sobre vício, né, e com a psicóloga Sandro Show, é bem bacana, e que quem não assistiu sobre os vícios e como contê-los, está gravado aqui no Insta da Formule. Doutor Adriano, posso te chamar? Porque já falei demais, então deixa eu chamar aqui você. Olá, pessoal. Olá, Carlinha. Deixa eu ver aqui. Achei, pronto. Já chamei. Acho que ele entrou. Pronto. Boa tarde, doutor Adriano. Olá. Que bom aí. Prazer aqui ter conosco novamente. Quero, em meu nome, em nome da Formule, agradecer por ter aceito, diante de tantas, né, assim, de muito trabalho, corre-corre da clínica e de outras atividades, aí esse tempinho para estar conosco discutindo um assunto tão importante. Então, Prazer estar aqui com você. que bom. Então, se quiser assim, falar mais alguma coisa, eu já falei tudo sobre você. Não, falou sim. Só agradecer o convite e dizer que é um prazer poder estar aqui, né, compartilhar um pouquinho, bater um papo, né, ter essa conversa com você e de repente tirar alguma dúvida das pessoas, enfim. Com certeza. Assim, no direct a gente recebeu, e na hora que a gente vai informar, né, muitas pessoas elogiando que não ia perder e tudo, que era excelente profissional maravilhoso, alguns pacientes ou conhecidos, até alunos mesmo, e colegas de profissão. Então, doutor Adriano, segundo a gente, né, vê que a OMS diz realmente que até 2030, em torno de 1 bilhão de mulheres entrarão, né, na menopausa. E é um tema realmente que às vezes gera muito medo, muito tabu, muito preconceito da própria mulher que está passando por isso, esse medo, mas que, como você mesmo fala, né, e é sabido, é um processo que não é para se ter vergonha, porque é um processo natural e que faz parte do organismo. Esse encerramento, né, dessa fase de reprodução do ciclo, às vezes, né, em muitas pessoas, tem esse pensamento é uma doença, na realidade, eu não vai passar. Então, muitas pessoas têm esse medo, porque, como eu digo muito, que a menopausa é um processo, né, que é natural, que não é para se ter vergonha, não é porque se deixou de procriar que a mulher deixou de criar. E esse período que muitas vezes pode gerar, né, sintomas psiquiátricos mais intensos e preocupantes, mas tanto na pessoa como nas pessoas à nossa volta, eu lhe pergunto para a gente estar iniciando aí nosso bate-papo. Podemos dizer, né, que esse momento crítico, né, que muitas vezes ele começa a partir de 45 anos, lógico que isso tem muita variação de acordo com o organismo, mas esse climatério chamado, né, essa pré-menopausa, perimenopausa, muitos médicos dizem, né, as ginecologistas, vamos tratar a menopausa na pré-menopausa. Até por essa oscilação, começa a sentir essa oscilação, muitas mulheres não sabem nem que aquilo ali, aqueles sintomas são oriundos dessa oscilação. E ficam realmente se estranhando.
Então, esse é um período já que nós precisamos ficar em alerta? Com certeza que sim, né? Eu acho que quando a gente vai olhar para a epidemiologia dos processos, vamos dizer assim, psíquicos, ou seja, de sofrimento psíquico ou de desencadeamento de sintomas psiquiátricos, a mulher tem dois grandes períodos de vulnerabilidade, que é o final da adolescência e o climatério, né? Então, assim, a gente olha para a epidemiologia na faixa etária, a gente vê que tem esses dois picos, né, na vida da mulher. Então, levando isso em consideração, eu acho que é sempre prudente, sim, a mulher ela ter essa percepção de que é um período de vulnerabilidade. Não é um período de doença, né? Não é um período... A gente não pode dizer que a menopausa é uma doença, porque não é. Mas a gente precisa dizer que é um período, sim, de vulnerabilidade. Que a mulher ela vai estar, vamos dizer assim, mais suscetível, mais sensível a desenvolver alguns sintomas que podem ser sintomas psiquiátricos, né? Não necessariamente doença psiquiátrica, mas sintomas psiquiátricos, como a tristeza, a melancolia, a irritabilidade, as oscilações do humor. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? E ter esse olhar para que porque quando a informação ela vem antes, às vezes é importante, né, Luciana? Porque assim, se eu sei o que vai acontecer, eu me preparo melhor para isso. Com certeza. Por isso que é tão importante a educação nesse sentido. Isso. Essa coisa, a pessoa está por estar assim, leitura, assistir, né, leituras, lógico, de qualidade, programas também, para ter uma informação importante para ser menos abalada. Uhum. E como você mesmo falou, né, que assim, muitos estudos, né, mostram até um estudo inglês citado, que é aquela vulnerabilidade, né, psiquiátrica dessa queda dos hormônios sexuais femininos. Isso. Existem evidências várias já publicadas, né? Teve até uma publicação recente, que eu acho que é do grupo da USP. O pessoal, eles lançaram um livro agora bem interessante sobre saúde mental da mulher e que fala de vários aspectos e fala especificamente da menopausa. E existem várias evidências que mostram que os hormônios sexuais, né, tanto os hormônios sexuais femininos quanto o hormônio sexual masculino, também, mas como a gente está falando de mulher, a gente está falando mais de estrogênio e progesterona. Né? Então, os hormônios sexuais femininos, existem evidências já muito claras de que eles têm sim uma ação sobre o cérebro. Né? Existem receptores, né, que modulam a nível do sistema nervoso central, inclusive esses hormônios eles atravessam uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica, né? Eles atravessam essa barreira, então eles agem sobre o cérebro. Isso a gente já sabe que é verdadeiro. E a gente sabe que essa ação sobre o cérebro, ela ainda não se sabe muito, não se sabe tudo, mas sabe algumas coisas, como por exemplo, sabe-se que receptores de estrogênio no sistema nervoso central são mais, vamos dizer assim, mais prevalentes em regiões que regulam o humor, por exemplo. Né? Então, isso é uma evidência interessante porque demonstra, de certa forma, que a diminuição desses hormônios no sistema nervoso central, da ação desses hormônios no sistema nervoso central, pode necessariamente interferir sobre essa regulação das emoções. Né? Então, por isso que a gente tem repercussões tanto nessa questão do climatério sobre as emoções e até no período, por exemplo, pré-menstrual, que a gente tem oscilações desses hormônios também. Né? Então, assim, essas evidências, existem evidências de várias ordens, tanto nesse sentido dessa presença de receptores, como no sentido também, por exemplo, de exames de neuroimagem que mostram claramente mudanças da fisiologia do cérebro, né, de mulheres antes da menopausa e mulheres após a menopausa. Né? Existem artigos que eles utilizam um exame chamado de ressonância magnética funcional, que esse exame ele consegue mostrar as áreas de ativação do cérebro. E aí consegue estudar que áreas estão mais ativadas, que áreas estão menos ativadas. E existe uma clara diferença, né, do cérebro das mulheres antes da menopausa e após a menopausa. Então, ou seja, a gente sabe que existem mudanças fisiológicas, de fato, que influenciam nessa vulnerabilidade.
É tanto que eu estou vendo aqui, acho que deve ser pediatra, né, doutora Socorro, aqui falando, que o climatério, né, a palavra climatério vem de climantus, que quer dizer crise, né? Doutora Deixa... Socorro, doutora Socorro Santos é minha irmã. Ah, é. Pois é isso, um degrau de uma escada, isso mesmo. Mas a gente quer subir nessa escada, não descer. Oi, Sérgio, tudo bem aí da yoga? Então, isso é muito importante. E outra coisa, essa questão que também provavelmente deva ter a ver, além dessa vulnerabilidade, né, que já é realmente constatada, evidenciada, alguns fatores psicossociais dessa mulher, né, que marcam, que também acontecem durante esse período, muitas vezes, já acontecia mais já abalou mais, além dessas deficiências hormonais, né, dessa queda. Que pode gerar essa gênese desses transtornos psíquicos, essa questão do ninho vazio, da relação conjugal que às vezes pode já estar mais desgastada e que, né, a própria mudança hormonal, essa questão do libido, ressecamento vaginal, atrofia, dor na relação. Então, isso também pode, quer dizer, esses fatores, esses sintomas que a menopausa causa, o próprio fogacho, né, que é um sintoma vasomotor, que realmente ele é desencadeante para a irritabilidade, para a questão da depressão, porque até influencia no sono. Então, essas situações, assim, eu estou falando dos sintomas, mas também estou me ative aqui na parte psicossocial, também pode gerar, assim, esse processo de adoecimento, apesar de não ser uma doença, né? Não, pois é, e eu acho isso tão importante que você está falando, sabe? Porque, de fato, os fatores psicossociais, eles são fatores muitas vezes determinantes. A gente está falando de uma vulnerabilidade. A gente está falando de um período da vida que a mulher, ela fica mais vulnerável, ela fica mais sensível. E esses fatores psicossociais, eles podem ser determinantes do processo, aí sim, de doença. Né? Aí sim, de adoecimento. Porque você imagina, por exemplo, uma mulher que já está num período que é um período de sensibilidade, de difícil, é um período que a pessoa ela está suscetível, né, a um processo como esse. E aí, se você tem fatores psicossociais que influenciam negativamente, por exemplo, falta de suporte emocional, falta de apoio familiar, relações, às vezes, relações abusivas dentro do processo de vida, às vezes o preconceito, né, a má colocação no mercado, né, uma mulher que às vezes está depois dos 50, às vezes com uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, às vezes negligenciado dentro do mercado de trabalho, às vezes tratada com preconceito dentro desse mesmo mercado. Então, assim, esses fatores, eu não tenho nenhuma dúvida que eles são fatores adoecedores. Né? E a gente sabe hoje que o meio ambiente ele influencia sobre o sistema nervoso central. A gente sabe que o meio ambiente ele é capaz de provocar alterações das funções cerebrais, né? É um mecanismo de feedback de duas vias. Se existe uma vulnerabilidade nesse sentido, e por outro lado você tem fatores, né, outros que são excruciantes, são adoecedores, essa mulher pode sucumbir, né? Dentro de um processo que não é um processo de doença, mas ela pode desenvolver sintomas de adoecimento decorrente de toda uma pressão, né, de uma pressão social, né? A gente fez uma roda de conversa mês passado, mês de março, né? No Insight Coletivo, que é um grupo de profissionais de saúde que eu coordeno, a discussão do mês de março toda foi sobre saúde mental da mulher. E a gente fez uma roda de conversa com a doutora Érica Canuto, que é promotora de justiça, que trabalha com a defesa da mulher, e com a Aparecida França, que é psicanalista. Né? Então, elas, assim, foi uma roda de conversa muito interessante. E uma coisa que Cida, né, que é a Aparecida França, ela falou que ela falou uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, que ela falando que a mulher ela vive muito sobressaltada, né? Assim, na responsabilidade do cuidado, na responsabilidade de dar conta de tantas tarefas e tantas atividades que isso leva, é como se levasse essa mulher a um esgotamento, né? Como se levasse essa mulher a uma dificuldade mesmo e gerasse uma sensação de exaustão. E aí você imagina, uma mulher que já nesse processo nesse processo de vulnerabilidade, é como se desencadeasse mesmo o adoecimento, né? Por todas essas pressões, talvez, né? Com certeza. Boa tarde aí, doutora Mirna, doutora Ana Patrícia, também já fizemos lives, Adriana, Tia Graça vinha entrando aqui. Então já vi aí Fátima, que inclusive eu vou
puxar aqui uma pergunta que foi feita aqui já para a gente pegar as perguntas tendo a ver com o que a gente está falando. Foi falado aqui desse termo que você falou mesmo, não usando o termo, mas é um termo que está sendo assim, falado muito. Esse termo é etarismo, né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa etarismo, às vezes utiliza. Muita gente não sabe o que quer dizer etarismo, mas é isso que o doutor Adriano está falando exatamente, esse preconceito nessa faixa etária da mulher. A gente fala muito da mulher porque é mais com ela mesma, mas o homem também tem, não é isso? Tem. Mas, de fato, sofre mais, né, Luciana? Isso aí, com certeza. Só dando um exemplo, o homem grisalho é tido como charmoso, né? Isso, E a mulher grisalha, ela não... Não é. Tem que pintar, né? Tem que fazer a pressão para isso, que as pessoas... e quando não acontece, né? Quando as mulheres assumem, vamos chamar assim, o grisa, que chama muito isso, o grisalho, algumas têm até o grisalho precoce, que aí já é outra coisa, às vezes são ridicularizadas, ou, poxa, você não vai pintar, quer dizer, você vai assumir mesmo, está parecendo mais velha, mas isso aí é realmente cada pessoa se aceitar e ver, mas e aí, né? Eu quero e pronto. É uma fase que a pessoa está, assim, deve poder dizer, não, eu quero dessa forma e vou ficar assim. Então, com relação a essa personalidade também, né? Até que ponto a personalidade que já vem naquela mulher poderia elaborar assim, de forma, podia assim, ativar alguma modificação, ainda mais pela questão da menopausa, assim como mulheres com histórico de ansiedade, já uma ansiedade patológica, um processo depressivo, uma labilidade emocional, até uma estabilidade de humor. A que chance essas pessoas teriam a mais de desenvolver os sintomas durante a fase? Não, isso também é algo muito claro, né? As mulheres que já tinham algum processo de adoecimento, que já tratam sintomas de ansiedade ou sintomas depressivos, isso é bem claro também. Essas mulheres, elas podem experimentar sintomas mais intensos nesse período. Tanto é que a gente, de certa forma, a gente precisa ficar atentos em relação a isso. Ela pode ter sintomas mais intensos e, inclusive, isso pode significar precisar fazer mudança de esquemas medicamentosos, buscar alternativas, né? Porque existe, inclusive, hoje, antidepressivos que são mais indicados nesse período do climatério do que outros antidepressivos. Existem pesquisas que comparam essas medicações ao longo da vida. Então, a gente sabe hoje que alguns psicofármacos, por exemplo, eles são mais eficazes nesse período do que outros. Então, essas evidências nos ajudam a escolher qual é o melhor caminho terapêutico nesse sentido. Então, essas pessoas que já fazem tratamento, elas podem apresentar piora dos sintomas nesse período, né? E pessoas que nunca tiveram sintomas podem apresentar sintomas nesse período também. Você estava falando dessa questão da personalidade como uma forma, né, como algo, por exemplo, que possa ser também um fator de susceptibilidade. E, de fato, existem alguns fatores que são conhecidos como fatores, vamos dizer assim, predisponentes, facilitadores ou protetores do processo de doença na saúde mental. Um deles o perfil, né, a personalidade dessa pessoa. Porque você imagine, Luciana, uma pessoa, por exemplo, que tem uma personalidade muito inflexível, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de aceitar mudanças, né, que têm uma dificuldade de lidar com as mudanças impostas na vida, por exemplo. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de adaptação maior e essa dificuldade de adaptação gera sofrimento. Então, pessoas com uma característica como essa, por exemplo, elas têm uma dificuldade bem maior de lidar com o envelhecimento, né? Tantas vezes eu ouvi de pessoas, né, ouço, né, muitas vezes no dia a dia, no cuidado, né, cuidando das pessoas, eu escuto muitas pessoas falando isso. Olha, é tão difícil para mim envelhecer, é tão difícil para mim aceitar essas mudanças que são colocadas, né? E as pessoas que não aceitam, e existem algumas pessoas que não aceitam, essas pessoas acabam adoecendo, né? E isso tem alguma relação com a personalidade, porque pessoas mais inflexíveis, que têm uma dificuldade maior de lidar com as mudanças, às vezes é da característica da personalidade dessa pessoa. E ela vai precisar aprender a lidar com isso. Ou caso contrário, ela vai adoecer, porque é algo inexorável, né? Não tem como da natureza. não passar. Exatamente. Muitas vezes aí vão
dessas que não conseguem aceitar dificuldades, são essas, de repente, que, lógico, todas precisam de ajuda, mas é atentar aquela coisa, né? Tem que dar aquele clique para poder buscar, porque muitas vezes ficam buscando de outra forma, né? Às vezes é a parte externa, né? Às vezes algumas modificações buscando resolver isso em detrimento da parte mental, né? Que culminaria, de repente, em outros problemas. Então, você falou de alguns sintomas e tudo, a gente mostrou assim que alguns sintomas típicos da menopausa, né? Essa questão mesmo dos fogachos, da própria insônia, que tem tudo a ver, fogacho, insônia, e de outros, da tristeza, da ansiedade, mas quais assim os mais comuns, né? Que, lógico, de acordo com a intensidade e tipo também, mais os sintomas psiquiátricos mais comuns nessa fase, e em qual momento é aquele momento importante de buscar ajuda? Sim. Insônia disparada é o sintoma mais comum, né? Dificuldade com o sono é mais comum. Assim, muitas mulheres buscam ajuda, muitas vezes por causa dessa questão da insônia, que é o sintoma mais comum. Depois da insônia vem os sintomas de ansiedade, né? As alterações do humor, irritabilidade principalmente, né? Basicamente eu citaria esses, assim, porque aí os outros que possam vir depois acabam sendo decorrentes disso. Mas insônia, ansiedade e alterações do humor são os mais prevalentes. E é como eu estava dizendo, isso não quer dizer necessariamente que essas pessoas elas estão adoecidas do ponto de vista psiquiátrico, né? Tem um estudo inglês que ele fala que de 10 mulheres, pelo menos 9 experimentam sintomas dessa natureza no período do climatério. Então, ou seja, são sintomas. Isso não quer dizer necessariamente que essa mulher está adoecida. Que aí tem a ver com essa segunda pergunta que você fez. Porque o tratamento ele só vai ser instituído quando houver adoecimento, processo de doença. Que na psiquiatria a gente considera que a doença ela está instalada quando o sintoma ele é limitante. Quando ele traz uma paralisação, vamos dizer assim, um processo de que a pessoa ela fica limitada. Ou seja, é uma tristeza, por exemplo, que é uma tristeza que não passa. É uma tristeza que faz a pessoa deixar de fazer as coisas que ela faria normalmente no seu dia a dia. É uma tristeza que faz com que ela deixe as atividades que ela habitualmente faz por prazer, ela deixa de se arrumar, ela deixa de se cuidar, ela abandona as atividades de lazer, ela se isola, ela deixa de frequentar grupos que anteriormente ela frequentava que eram bons para ela. Então, quando essas coisas começam a acontecer dessa forma, aí a gente pode entender que ali existe um processo de doença se instalando, porque aí começa a haver uma limitação e começa a haver são sintomas que passam a atrapalhar a vida dessa pessoa. Ela começa a ter sintomas que atrapalham a vida, né? Então ela atrapalha a sua vida social e muitas vezes até a vida laboral mesmo, até a questão do trabalho e da relação com os outros, né? Então o grande medidor para nós da psiquiatria é isso, sabe? É essa coisa da limitação e do prejuízo que o sintoma provoca. É claro que nem sempre essa limitação e esse prejuízo ele está totalmente instalado. Uma outra coisa que a gente leva em consideração também é o sofrimento. Às vezes o sofrimento é tão intenso, a pessoa ela gasta tanta energia para dar conta do que ela precisa dar conta, que vale a pena se iniciar um tratamento. Porque o desgaste que o sintoma gera, ele gera tanto dano, ele gera tanta perda de energia para a pessoa conseguir continuar trabalhando, que às vezes não. Então vamos logo iniciar um tratamento, porque senão essa pessoa vai entrar no processo de exaustão, então vai ser mais difícil, inclusive, cuidar depois. E essa questão, até muitas pessoas falam, né, da fadiga, né, da falta de disposição, da parte cognitiva, meio que, né, o esquecimento, a memória, o foco, essa parte, né, o que envolve a cognição mesmo. Algumas dores, até alguém perguntou aqui, foi Fátima perguntando sobre a fibromialgia, que pode ser intensificada nessa fase, a pessoa que já tem, né? Entra naquela informação de sintomas anteriores. De fato, a fibromialgia ela pode se intensificar nesse período. Obviamente, a fibromialgia é algo que vai além disso, não tem uma relação direta com a menopausa, mas é um quadro que pode se intensificar nesse período, por N questões, né? E a gente sabe que a modulação da dor, ela vai sofrer um processo de mudança dentro desse processo. Então, você tem
esses hormônios sexuais que agem no sistema nervoso central, interagindo com esses neurotransmissores que modulam o humor, que modulam a questão da ansiedade, e que esses mesmos neurotransmissores modulam a dor, né? A gente sabe que a norepinefrina, noradrenalina modula a dor. Então, invariavelmente, esse momento da vida ele pode suscitar realmente piora desses quadros. Claro, certo. Então, como você falou, né? Ajuda a questão de começar a perceber a limitação de situações corriqueiras da pessoa. Mas essa ajuda, ela muitas vezes a gente está falando, lógico, tanto da parte psiquiátrica e tudo, ou da psicológica, mas até que ponto, assim, essa ajuda muitas vezes restringiria-se no início a ginecologista, ou ao ginecologista, ou ao médico endocrinologista, pela questão da necessidade ou não da necessidade da reposição, caso a pessoa possa, né, não tenha nenhuma restrição ou contraindicação na realidade, ou já é importante, paralelo, ou antes mesmo, já buscar a ajuda psicológica ou psiquiátrica? Não, acho que o primeiro passo, eu acho que a informação é muito importante nesse processo. A mulher entender o que está acontecendo com ela, entender que mudanças são essas, o que essas mudanças significam, o que pode esperar para depois. Então, acho que essas informações são extremamente importantes, porque elas muitas vezes elas são apaziguadoras, né? Assim, elas dão conforto quando você entende o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E normalmente o ginecologista ele tem muita habilidade para isso. Ele vai ter essa capacidade didática de conseguir acolher essa mulher e ajudá-la a compreender esse processo, né? Eu acho que um tratamento mais específico da questão da saúde mental, vamos dizer assim, é quando esse sofrimento ele se torna mais intenso de fato, né? O processo psicoterápico ele vai além da questão da menopausa. O processo psicoterápico ele pode estar presente na vida das pessoas desde sempre. Nos momentos de vulnerabilidade, nos momentos de susceptibilidade, de sensibilidade, mais ainda. Então, é possível que uma mulher dentro desse processo ela procure um suporte psicoterápico para ajudá-la a enfrentar esse momento. Eu acho super saudável, eu acho super pertinente, inclusive. A medicação psiquiátrica ela só vai ser necessária se for diagnosticado realmente um transtorno psiquiátrico nesse ponto, né? Se a pessoa desenvolveu um episódio depressivo, desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada, desenvolveu um transtorno do pânico, por exemplo. Então, nesse caso, havendo um diagnóstico, aí sim, essa pessoa vai precisar de um tratamento psiquiátrico. Para além disso, obviamente, para os casos que forem pertinentes e possíveis, o ginecologista ele vai tentar ajudar de outras maneiras, né? Com reposição hormonal, de outras formas. Ele vai, através da educação e através de outros suportes que possam ser possíveis para aquela pessoa, suficientes e eficazes. Então, existem maneiras de ajudar, né, essa pessoa, várias maneiras de ajudar essa pessoa. Então, eu acho que é uma coisa gradativa. O psiquiatra, realmente, ele vai ser acionado quando houver uma possibilidade diagnóstica de um transtorno instalado, né? Que aí seria, vamos dizer assim, uma coisa mais agravada, né? Certo. Porque muitas vezes a questão mesmo, a mulher podendo, né, e tendo indicação terapêutica, apesar de muitas terem medo, e na realidade não devem ter, até quando começa a oscilar, às vezes é necessário fazer a reposição mesmo, e quando bem indicada, né, pelo profissional apto para fazer a reposição hormonal, que normalmente é o gineco ou o endócrino, é fundamental para você restabelecer os níveis hormonais que estão em queda e trazer um bem-estar para essa mulher. Então, por isso por si só, né, Adriano, pode já ter uma resposta suficiente. E tem uma paciente aqui, quer dizer, uma seguidora que entrou, senhora Fátima, ela disse que tem 62, ela perguntou novamente, para não esquecer da pergunta dela, ela foi aqui, não sei se você chegou a ver, dona Adriana, ela fala aqui que teve sintomas da menopausa e tudo, deu uma melhorada, mas com 62 apareceu novamente, querendo saber assim, o que é isso, porque normalmente você tem aquele período, aquela janela terapêutica para fazer a reposição, depois não tem mais necessidade, né, após 60.
e diz que também tem fibromialgia. Talvez, de repente, esteja... Pois é. Mês passado não, mês de março, né? O tempo passa tão rápido que a gente se perde. Mês de março, um dos encontros que a gente teve com a doutora Kívia Mota, lá do site coletivo. E a Kívia, inclusive, super indico, viu, dona Fátima? Se a senhora, lá no canal do YouTube da gente, esse encontro tá lá, com Kívia Mota. E ela falou muito sobre a questão de reposição, ela falou muito sobre a questão da menopausa, quando indicar reposição, quando não indicar, o que existe de contraindicação. Nossa, eu aprendi muito naquele dia, porque foi muito interessante. E ela falou que existem evidências muito claras, né, de quais são os riscos e quando isso precisa ser indicado ou não. E ela falou disso também, de algumas mulheres que depois, como se viesse uma primeira onda, e numa segunda onda, a mulher experimentasse novamente sintomas, né, nesse sentido, de fogachos novamente, e que aí vai ter que haver um manejo de alguma maneira. Né? Existem formas de tratar esses sintomas sem necessariamente você precisar fazer uso de reposição hormonal, até porque não teria indicação nessa fase. Mas existem formas de manejar esses sintomas de outra maneira. Então, é bem interessante isso. E realmente a pergunta é: isso acontece? Acontece sim. Certo. Bom, e dentro da psiquiatria, assim, a gente está falando, lógico, né? Você tem, né, vai atender com certeza a paciente, mas existe alguma variação, assim, ou isso não é necessário? Não sei. Sempre essa coisa dizendo, chamando aí você de muito modesto, apesar de muito culto, é isso aí, dona. A especialidade de psiquiatria da mulher, voltada só para a mulher nessa fase, ou isso é um nicho que ou não tem essa especificidade? Existe alguma... não. Em relação à mulher, não existe essa especificidade, não. Existe em relação ao idoso, né? Existem psiquiatras que se especializam no idoso, na psicogeriatria, né? Mas em relação à mulher, não necessariamente. Né? Claro que tem algumas pessoas que às vezes têm de repente, afinidade maior. Uma afinidade, um acolhimento mais fácil, né? Mas não existe essa especialização, vamos dizer assim, não existe. Então, diante disso, né, dessa conversa, o que é que a gente, com relação assim, como a orientação, apesar de existir, né, já ter falado aqui de várias orientações, informações, e condutas, mas assim, como manter, né, a mulher menopausada, ela bem assistida, ela, como a gente está conversando, tem toda a condição de viver com saúde, qualidade de vida, né, prazer, basta tratar-se adequadamente, ficar atenta. Então, como manter a saúde mental, né, lógico que tudo, se vai estar envolvendo a saúde mental, consequentemente, todos os outros que são vistos como incômodos, né, vão estar também, de uma forma ou de outra, sendo aliviados. Como manter essa saúde mental? Até falaram aqui, olha, atenção, é temporário, tudo vai passar. Mas também não é normal ficar, é normal e não fazer nada. É importante saber que vai passar, mas também é buscar ajuda, para você não ter que ficar com aquilo ali sofrendo. Então, como manter a saúde mental nessa fase? O que entraria... as dicas, orientações? Não, pois eu acho que a saúde, a saúde mental, ela tem alguns aspectos que são aspectos importantes, né, para qualquer momento da vida, né? Existe a questão, vamos dizer assim, da parte psíquica, né, assim, de cuidar da vulnerabilidade psíquica através de uma psicoterapia, por exemplo. Eu estou falando psicoterapia, mas não necessariamente a psicoterapia, mas algo que lhe traga desenvolvimento pessoal. Né? E o que é que a gente chama de desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal é toda a ferramenta que nos ajuda a trazer uma autocompreensão, que a gente consiga entender como é que esse funcionamento existe dentro de nós. Né? Como é que eu funciono, como é que eu lido com meus problemas, como é que eu lido com as circunstâncias que acontecem ao meu redor. Então, desenvolvimento pessoal, de certa forma, essa capacidade que eu posso desenvolver de aprender como eu funciono para eu lidar melhor comigo mesmo. Né? E lidando melhor comigo mesmo, eu vou lidar melhor com
diversos aspectos da minha vida, inclusive com momentos da vida que são, às vezes, mais difíceis, né? E se a gente tá falando de um momento de vulnerabilidade, toda ferramenta que me ajude a me desenvolver do ponto de vista pessoal, vai ser positiva. E aí eu estava falando dessa questão da psicoterapia porque é algo que está mais no nosso meio, com né? certeza. Mas, por exemplo, a vivência do crescimento, por exemplo, porque eu acho que eu considero um dos outros pilares para a saúde mental a questão do desenvolvimento espiritual, né? Então, uma pessoa que trabalha nessa perspectiva também, então ela busca equilibrar isso na sua vida, isso ajuda também a trazer um equilíbrio para a saúde mental, né? A questão, cuidar do próprio corpo, né? Atividade física, gente, atividade física ela é fundamental. Ela é fundamental no processo da vida e nesse período de vulnerabilidade que a menopausa traz, a atividade física ela continua sendo extremamente importante, né? Então, a gente está falando da parte psíquica, a gente está falando do corpo, a gente está falando do aspecto da espiritualidade, né? A gente pode falar também do suporte familiar, social, que nós podemos contar também, né? Então, ter esse suporte, ter as pessoas que a gente ama ao redor, ter relações saudáveis com as pessoas, isso também nos ajuda, né? E quando eu falo ter relações saudáveis, às vezes não depende só da gente, não, né? Tem uma relação saudável porque tem o outro nessa relação. Mas muitas vezes essa relação vai depender de como eu lido com o que está ao meu redor, né? Muitas vezes o outro ele vem com um problema para mim, ou ele vem, às vezes, de uma maneira extremamente desestruturada, mas se eu estiver estruturado, se eu estiver lidando bem com as minhas emoções, eu consigo amparar o outro naquele momento. Então, assim, é uma arte, né? Você lidar com isso ao longo da vida, você administrar isso ao longo da vida é uma arte. Não é fácil, mas é possível. E eu acho que se a gente ficar atentos a isso, no dia a dia, se a gente coloca isso na nossa agenda, a saúde mental na agenda da gente, a gente consegue ter uma vida melhor, né? Para além de que momento seja na vida, né? Às vezes a gente lida, é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Normalmente a gente tem uma caixinha de ferramentas que a gente vai, ao longo da vida, montando essa caixinha para lidar com as adversidades. Só que o que é que acontece? Eu monto essa caixinha e eu uso essa caixinha para tudo. Só que muitas vezes essa caixinha chega a algum momento da vida que eu não tenho ferramenta para resolver o que aparece ali. Isso acontece com uma certa frequência na vida de todo mundo. Então, essa possibilidade do desenvolvimento pessoal, de eu conseguir ter essa percepção, é essa capacidade de eu conseguir ir incorporando ferramentas ao longo da vida, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava falando dos 50 anos, eu vou fazer 50 anos esse ano. Né? Essa coisa, por exemplo, hoje eu, Adriano, com 50 anos, hoje eu tenho essa consciência de dizer a você que eu resolvo os problemas da minha vida hoje diferente do que eu resolvi há 20 anos. E isso é o natural e deve ser assim. Então, assim, essa inflexibilidade de dizer, às vezes tem pessoas que dizem assim, não, olha, eu sou assim, não mudo, quem quiser que goste, quem quiser que não goste, essa pessoa ela está fadada a um dia essa caixinha dela não funcionar mais e ela a poder adoecer, né? Então, esse desenvolvimento, ele tem que estar na agenda. A gente precisa estar atentos em relação a isso para que a gente possa ter uma vida mais saudável, vamos dizer, nesse sentido, né, da saúde mental. Com certeza. E, assim, dentro, né, como você falou, né, focando na saúde mental, claro, e disse desde o começo, falou várias vezes essa questão, né? A mulher, assim como o homem, mas assim, já está falando na menopausa, ler, né, sobre esse período, sobre o que é que pode, né, o que é que pode acontecer, que pode ou não, mas que se acontecer, provavelmente está relacionado a isso, principalmente essa questão de mudança repentina de humor, se perceber um pouco, então, lógico, ela conhecendo, né, ela lendo, é mais fácil e é menos, assim, fica com menos temor. Essa educação que você falou, essa questão da psicoeducação, a aceitação, que não é aceitar no sentido de não tem mais o que fazer, vou ter que ser desse jeito mesmo, mas é aceitar, mas buscando ajuda, sabendo que aquilo ali tem formas de se
amenizar, né? De se encontrar conforto e que é temporário. A questão, você também comentou, né? O exercício realmente, a atividade, o exercício físico, a própria atividade física, mas o exercício físico é fundamental, lógico. Isso aí é uma coisa que a gente diz mesmo, que é aquela tríade em todo canto. É exercício, atividade física, sono, com certeza. Mas é porque são os pilares, não tem como fugir disso. E principalmente a mulher nessa fase, ela precisa do exercício para os neurotransmissores, então a acetilcolina, a dopamina, isso aí, serotonina, mas o movimento, a socialização que isso aí faz mesmo, e até o bem-estar físico que gera e, consequentemente, vai gerar o bem-estar mental. Uma alimentação, né, que realmente, não pensando, a gente está pensando, todo mundo pensa em se alimentar bem também para manter o peso, essa questão da obesidade, sobrepeso, que também colabora, com certeza, de vida inflamada, mas uma alimentação que lhe dê prazer também, mas que seja saudável. Né? Que isso aí a gente não vai tecer sobre isso, mas a alimentação saudável. A espiritualidade, a doutora Adriana falou, assim, esse realmente importantíssimo, fundamental também, ligado a qualquer que seja ela, até a questão mesmo de manutenção do relaxamento, né? A parte de meditação e outras, que a pessoa se sente bem fazendo. E eu acho que buscar também atividades novas, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, é o momento que ela vai aprender outras coisas, aprender música, dança, alguma coisa que de repente não queria e não conseguiu, e agora é um momento até de fazer algo diferente. Sempre eu digo muito que é importante saber que sempre aprendemos algo novo, você pode aprender qualquer coisa nova a qualquer momento. Aí, assim, nós temos essa neuroplasticidade aí para isso. Com relação, e o mais importante, que eu acho que é procurar ajuda, ajuda com pessoas, às vezes não é com o médico, não é com o profissional de saúde, mas você conversar com amigos ou pessoas que realmente lhe façam bem, para dar da família mesmo, ou que já passaram por isso, para se troca de ideias, isso é muito importante. Você se sente fazendo parte, não é fazendo parte do grupo, mas pertencente a outras pessoas também sentem, né? Então, foi realmente por isso que, como eu disse, falar com pessoas, por isso que a gente teve assim, de fazer esse movimento, porque realmente é interessante, as pessoas têm muita dúvida, apesar de ter muita informação circulando, mas existem informações e informações, a forma de colocar e a informação de qualidade bem colocada por pessoas realmente responsáveis e que tenham o know-how para isso é fundamental. Então, doutor Adriano, assim, com relação à reposição, né, que às vezes é necessário, assim, foi muito perguntado aqui, pode acontecer, às vezes ele como você falou, né, ela sozinha já pode ter o benefício sem haver necessidade de outra interferência, mas também é possível a pessoa fazer a reposição, né, tá utilizando a reposição do estradiol, o estriol, ou a progesterona, se for necessária, com a terapia, no caso, com o fármaco, né? Com a farmacoterapia, com o antidepressivo, o ansiolítico, o indutor de sono. Sim, sim, é possível, sim, e muitas vezes, às vezes a gente, que tem algumas situações, por exemplo, de que às vezes a pessoa ela começa a fazer um tratamento, ela faz um episódio depressivo, por exemplo, nesse período da vida, e faz um tratamento com antidepressivo e não melhora. Né? Então, nesses casos, há inclusive a recomendação de fazer a reposição, porque pode ser uma forma, claro, se for possível, se for possível de fazer. E aí, claramente, é uma resposta melhor do antidepressivo, sabe? É bem interessante isso. Então, é possível, sim, essa associação e muitas vezes ela é necessária para que a gente tenha um resultado melhor. Não funcionando como adjuvante daquele elemento principal colocado. Uhum. E assim, de qualquer maneira, eu sei que a gente, às vezes, como você falou mesmo, né, quando é possível naquela mulher fazer a reposição hormonal, porque às vezes a pessoa realmente tem um histórico que não pode fazer. Apesar de já existir alguns tipos de molécula e tudo, mas enfim, às vezes não pode. Não é recomendado. Então, existem elementos, muitas vezes, que às vezes é necessário, às vezes o próprio profissional da nutrição, né, um nutricionista, ou o próprio gineco, às vezes pode orientar alguns ativos, né, ou suplementos que às vezes fogem um pouco, né, de um simples complemento alimentar, mas são micronutrientes que às vezes são, o fitoterápico, que às vezes são necessários
fazer realmente uma complementação. Às vezes ele funciona não mais como complemento, muitas vezes eles são necessários, às vezes para essas mulheres, ou às vezes concomitantemente, uso associado de ativos, então algumas vitaminas, minerais, algumas substâncias fitoterápicas, né, esses micronutrientes, a saúde intestinal é muito importante, né, nessa questão realmente. Muitas pessoas, né? Me sinto mais constipada, eu me sinto mais irritadiça, às vezes também, lógico, é função, né? Uma pessoa constipada é uma pessoa que não tem como ela ficar tranquila. Então, isso muitas vezes é necessário, às vezes ajudando, são ajudas, né? São ferramentas de suplementações que são bem-vindas em algumas pessoas, principalmente nessa fase. Então, muitas vezes, por exemplo, essa redução, como a gente fala, a redução do estrógeno, né, e que, consequentemente, reduz a serotonina, ele gera tanto a necessidade, em algumas pessoas, do ansiolítico, do antidepressivo, mas, às vezes, de substâncias, como o doutor Adriano falou uma palavra assim, às vezes favorece, não que foi falado dessa substância, mas ele tem um comportamento adaptogênico, que são substâncias adaptógenas, são compostos naturais que aumentam um pouco a resistência do corpo a situações que ela não pode, quer dizer, que ela vai ter que conviver ali do dia a dia, físico, mental, emocional. Então, existem substâncias que podem ajudar, como existem, né, minerais, às vezes as pessoas, né, falam muito magnésio, algumas outras substâncias, a gente não vai tecer aqui, mas às vezes é possível ter alguns benefícios, e benefícios importantes, com determinados elementos e micronutrientes. Até eu reforço aqui uma substância que muitas vezes foi dita como físico, a parte física, mas tem muito estudo no sistema nervoso central, reduzindo fadiga, que é a creatina, né? Em mulheres, assim, um estudo muito bacana, em mulheres, assim, com benefícios na densidade mineral óssea. Então, assim, que é uma das coisas também bastante preocupante nessa fase, né? A questão da osteopenia e osteoporose. Então, isso, gente, assim, eu acho que foi realmente, como eu disse, né? A gente não trata a saúde, né? Quando se trata da saúde da mulher na menopausa, a primeira atitude que a gente precisa ter é, como o doutor Adriano falou, é o acolhimento, buscar ajuda sim. Existem, assim, que significa envelhecer, ficar velho, significa que você está envelhecendo também, você está passando as idades, você está, né, envelhecendo, mas é um envelhecimento ativo, envelhecimento com saúde. Então, existem pilares que você pode, né, utilizar para manter isso aí do melhor a melhor, fazendo dessa fase a melhor fase. Então, a menopausa não é o fim, né? Muitas vezes é um novo começo. E eu gostaria aqui antes de finalizar, assim, a gente só reforçando, ontem, né, faleceu a Rita Lee, que é uma cantora muito, aí, pelo menos na faixa etária minha, também doutor Adriano, hein, gente? Porque ele também, eu sou 50 mais, ele arruma 50 mais. Então, diz aí que eu sou fã dela, sempre fui. Aí ela disse aquela música, né? Sexo frágil. Então, mulher não é sexo. Ela estava falando em função, dizendo, né? Sexo frágil, não, nós não somos. Então, separe sempre um tempo aí para o seu bem-estar. E não importa o que a menopausa vai fazer com você, e sim o que você faz com o que ela faz com você. Então, aí 50 mais é o tempo de, né, a gente, para ficar bem, ser feliz, é isso aí. Eu gostaria que o doutor Adriano quisesse mais falar alguma coisa, deixar sua mensagem aqui para a gente. Eu queria só responder aqui, dona Fátima, que ela perguntou se a reposição pode ser feita depois de 62, né? O que acontece, dona Fátima, é que a reposição ela é recomendada abaixo dos 60 porque ela aumenta muito o risco cardiovascular quando você mantém essa reposição por muito tempo. Existe um prazo, é como se fosse um prazo de validade, entende? Que as evidências mostram, é como se você tivesse uma janela onde essa reposição ela vai trazer mais benefícios do que malefícios. Se você extrapola essa janela, aí ela pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, existe uma janela aí, e essa janela realmente eu acho que ela não passa dos 60, entendeu? Isso é uma coisa que a senhora pode conversar com sua ginecologista, com endocrinologista, eles vão explicar melhor. Mas existe uma janela aí que, de fato,
o benefício é maior do que os malefícios. Se você passa dessa janela, aí aumenta o risco cardiovascular, tem riscos à saúde que não vale a pena correr na manutenção do hormônio, entendeu? Basicamente é isso. Certo. Isso é uma dúvida realmente bem que muitas mulheres têm, com certeza. Então, só agradecer, Luciana, agradecer o convite, dizer que foi um prazer a gente poder estar aqui trocando essa ideia, é sempre muito, muito prazeroso. Que bom. Então, eu agradeço novamente, quero deixar aqui alguma mensagem aqui para o pessoal que está aqui, falar um pouco do programa aí, né, desse compartilhamento do Insight. Isso, eu lancei, gente, desde o final do ano passado, né, o Insight Coletivo, que é um programa, é um grupo de profissionais da saúde que a gente trabalha em divulgação científica sobre temas relacionados à saúde mental. A gente tem um canal no YouTube e um podcast, Insight Coletivo. Se você digitar no seu tocador de podcast ou no YouTube, você acha a gente facilzinho. A gente já tem vários vídeos lá. Hoje à noite vai ter o 27º encontro do grupo. Hoje vai ser sobre a maternidade. A gente vai se aproximando do Dia das Mães, né? Sim. Como ser mãe e ter saúde mental. Basicamente isso, né? Então, o encontro de hoje à noite ele vai ser isso. As pessoas que colaboram no financiamento coletivo do Insight Coletivo, elas têm direito a assistir esses encontros ao vivo, né? Então a pessoa pode entrar, a gente geralmente se encontra no Google Meet, então a gente geralmente tem um profissional que a gente convida para fazer, né, uma apresentação, trazer um tema relacionado à saúde mental, e a gente troca ideias, tira dúvidas, enfim. Mas você pode ter acesso a todos os encontros no canal do YouTube e no podcast. É só digitar lá Insight Coletivo e... então ele está aberto depois. Isso. Aquele a gente divulga depois. O encontro é para financiadores, né? As pessoas que colaboram. E é um valor simbólico, é coisa de R$10, a pessoa colabora e ajuda a gente, porque, enfim, essa coisa de Instagram, fazer Instagram e tal. E a gente está esperando ter mais financiadores para conseguir fazer os encontros no estúdio mesmo. A gente tem conseguido ir para o estúdio uma vez por mês, que o dinheiro ainda está pouco. Aí, querendo participar, no caso, né, ao vivo, então, lá no Meet, é só entrar no link, é só no meu Instagram, no link na bio, tem um link de apoio, né, através do Catarse. A pessoa clica no link, aí a pessoa ela passa a ser apoiador e ela vai receber todas as informações automaticamente no seu e-mail de como participar dos encontros. E não necessariamente precisa ser profissional de saúde. Não necessariamente. A gente fala que nós somos um grupo de profissionais de saúde, porque quem conduz o grupo são os profissionais da saúde, mas as pessoas, no geral, podem colaborar, podem contribuir e assistir aos encontros, sem problema. Certo. Então, deixa aí, doutor Adriano, um recado aí para nós, mulheres, 50 mais, ou que na menopausa, ou na pele, ou depois. Eu queria dizer que é importante essa questão do autocuidado. Às vezes a gente fala muito, né? Faça psicoterapia, faça atividade física. Eu sei que a vida de cada pessoa é um mundo diferente. Eu sei da dificuldade de acesso que muitas pessoas têm à psicoterapia, por exemplo, a fazer até uma atividade física, por exemplo. Mas o que eu acho que a gente pode deixar de mensagem aqui, gente, para cada um de nós, é que faça o que for possível, sabe? Faça o que for possível na sua complexidade, na sua vida. E busque o seu bem-estar em primeiro lugar. A gente só tem condições de cuidar do outro se a gente estiver bem. Eu vejo isso muito nas mulheres de modo geral. As mulheres são muito cuidadoras, elas cuidam muito dos outros e muitas vezes se colocam em segundo, em terceiro plano, né, no autocuidado, negligenciam o autocuidado por causa disso, dos filhos, do marido, dos mil afazeres, da jornada dupla, jornada tripla, e acaba se negligenciando. Então, se eu posso deixar uma mensagem é essa, sabe? Faça o que for possível para o seu bem-estar e para o seu autocuidado, porque se cuidando que você vai poder fazer um mundo melhor ao seu redor. Certo. Ótimo. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço aí a doutor Adriano pela disponibilidade de estar aqui com a gente no horário do seu almoço, daqui a pouco correr para o consultório, e mais tarde já vai ter o Insight, então, e ficou aqui conosco, foi excelente. Obrigado também assim, realmente pela oportunidade de estar aqui também comigo e de vocês todos que estão aqui assistindo, todos e todas,
vi que são mais meninas, mulheres, e sabendo que essa live vai ficar salva já aqui no feed. Eu vou compartilhar também com o doutor Adriano, depois a gente compartilha com todo mundo, e amanhã já vai para o canal do YouTube da Formula. Então, assim, de qualquer maneira, novamente aí a todos, tenham uma boa tarde. Eu vou fazer aqui um print, dar uma foto aqui com o doutor Adriano, só para a gente postar. E, mais uma vez, obrigada e tenha uma boa tarde, uma boa semana aí, começando. Boa tarde. Beijo grande. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.